Olá, seus lindos! Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da unidade 2 do livro 4, beleza? Peguem o livro aí, acompanhem com atenção, vamos embora. Lá na página 290, jogo rápido, exercício 1. É possível considerar o hipotálamo uma glândula? Justifique sua resposta. Galera, hipotálamo é uma região do nosso cérebro. Não é uma glândula, mas é aquela região que eu havia citado para vocês, que funciona como uma espécie de um sensor. Ele produz até hormônios, assim como uma glândula faz, mas ele não libera os hormônios. Quem libera os hormônios do hipotálamo é a glândula hipófise, lembra? Que é a glândula que fica ali sob o comando do hipotálamo. Legal? Então, não se pode considerar o hipotálamo uma glândula, pois ele é composto de células nervosas, sendo constituinte do sistema nervoso. Apesar de produzir hormônios, ele não secreta, né? Ele não libera, como fazem todas as glândulas, beleza? Exercício 2. É correto afirmar que a ação da hipófise estimula outras glândulas? Sim, lembra que nós havíamos visto que a hipófise ela é considerada uma glândula mestra, né? A partir dos hormônios que são liberados pela hipófise, esses hormônios eles vão atuar estimulando não apenas os órgãos do nosso corpo, mas outras glândulas do nosso corpo também. Firmeza? Então, olha só, sim, é possível afirmar isso, pois a hipófise estimula, por exemplo, glândulas como os ovários e testículos, que também são glândulas endócrinas, né, apesar de serem mistas, e as glândulas mamárias, que são glândulas exócrinas, né, então não estão necessariamente produzindo hormônios, né, as glândulas mamárias estão produzindo leite, beleza? O mamar do bebê. 3. Diferencie hipotireoidismo e hipertireoidismo. Então vamos lá, ó. Eu havia feito até esse movimento, hipotireoidismo e hipertireoidismo. Isso tem a ver com a glândula tireoide, aquela glândula que produz os hormônios T3, T4, né, tiroxina e tal, que controlam a velocidade do metabolismo do nosso corpo, né? A velocidade com que o nosso corpo faz as suas reações, produz substâncias, degrada substâncias e tal. O hipotireoidismo, então, é um mau funcionamento, metabolismo mais lento, tal. E o hiper é um super funcionamento acima daquilo que tinha que acontecer, metabolismo muito rápido, a pessoa perde peso, fica meio acelerada, tal. Então são opostos, beleza? Vamos lá. O hipotireoidismo ocorre quando há falta ou insuficiência na produção dos hormônios T3 e T4, que podem causar a diminuição do metabolismo, menor gasto energético, redução dos batimentos cardíacos, inchaço em partes do corpo, cansaço e consequente aumento de peso, tá? Já o hipertireoidismo é uma doença causada pelo excesso da produção do T3 e T4, os hormônios da tireoide, né? Acarretando no aumento do funcionamento da tireoide. Como consequências, temos metabolismo acelerado, maior gasto de energia, agitação, aumento na frequência cardíaca e na temperatura do corpo, emagrecimento e outros sintomas. Beleza? Para esses dois tipos de casos aqui, né, de doenças endócrinas, digamos assim, basta você fazer a administração do hormônio, né? Ou você administrar algumas substâncias que vão controlar ali a glândula tireoide, principalmente no caso do iodo, lembra? Concentração de iodo. Então tá, vamos seguir em frente aqui, vamos para os próximos exercises, que eu acho que vai estar só no finalzão lá. É isso mesmo, vamos lá. Bom, atividade página 298. O que é o hipotálamo e de que forma ele atua no sistema endócrino? Bom, então vamos ter que falar de novo aqui, né? O hipotálamo é aquele sensor, faz parte do sistema nervoso, ele controla a ação da glândula hipófise, né? E também de outras funções vitais do nosso corpo. Legal. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso que participa do funcionamento do sistema endócrino. Ele é composto de grupamentos de neurônios e é capaz de produzir hormônios, mas não secretá-los. Para que isso ocorra, ele está associado à neurohipófise, que recebe os hormônios produzidos pelo hipotálamo e os secreta na corrente sanguínea. Beleza? Exercício 1 da tarefa. É possível afirmar que todas as glândulas fazem parte do sistema endócrino?
Olha só, hein? Essa pode ser uma pegadinha, para quem estiver lembrando que glândula é só as que produzem hormônios. Não, hein, galera? A gente falou lá no começo da unidade que existem as glândulas endócrinas, que produzem hormônios e liberam eles na corrente sanguínea, e as glândulas exócrinas, que não produzem hormônios, liberam seus produtos para fora do corpo ou em cavidades de órgãos, né? E aí tem as glândulas mistas que atuam das duas formas, né? Vai ter uma parte delas endócrina e uma parte exócrina. Então, não podemos, né? Olha só, não, pois as glândulas pertencentes ao sistema endócrino são as endócrinas que produzem os hormônios e os secretam diretamente na corrente sanguínea. Glândulas mistas também fazem parte desse sistema, mas apenas com a produção de hormônios e secreção no sangue. Fechou? 2. Ao entrar na puberdade, meninos e meninas passam a desenvolver suas características sexuais secundárias. Elas podem, elas podem ser diversas, mas é possível que se manifestem de modo semelhante nos corpos masculino e feminino. Cite algumas características secundárias que são iguais nos dois sexos. Bom, tanto meninas quanto meninos apresentam um crescimento na estatura ali na fase inicial da puberdade, né, dão uma esticada, né, o que os médicos chamam de estirão, né, estirão da puberdade, mas também tanto meninos quanto meninas passam a produzir pelos nas axilas, pelos na região púbica, né, os pelos pubianos ali acima do órgão genital, beleza? Também passam a produzir os hormônios sexuais, né? Existem algumas mudanças ali na pele, então por isso que tem aí a acne e algumas outras coisas. Vamos ver então. Tanto no sexo feminino como no masculino, ocorre o crescimento dos ossos durante um período, assim como o aparecimento e espessamento dos pelos. Legal. Em especial nas axilas, na região púbica e nas pernas. A oleosidade da pele também aumenta, podendo ocasionar a acne. Legal? 3. Sob quais pontos de vista podemos enxergar a sexualidade? Explique com exemplos. São vários, né? De acordo com a nossa última aula, a sexualidade, pela própria definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ela tem diversas influências, né? Sociais, econômicas, culturais, religiosas, pessoais, biológicas, enfim, são muitos contextos relacionados a isso, né? Bom, e aí a gente precisa entender que a sexualidade também ela parte de como a pessoa ela teve a sua criação no meio familiar em que ela está inserido, as influências que ela tem do círculo social dela e também daquilo que ela tem como a sua própria identidade. Legal? Vamos lá. A sexualidade pode ser vista como algo que integra fatores biológicos, sociais, psicológicos, políticos, econômicos, culturais, históricos, legais, espirituais e religiosos, sendo que os fatores biológicos dizem respeito ao fenótipo do indivíduo e a sua expressão pelo fenótipo, como as características sexuais secundárias, por exemplo. Considerando o ponto de vista sociocultural, a sexualidade sofre influência de crenças, valores, padrões de comportamento, entre outros, que são expressões da sociedade, mas não podem impedir que a pessoa construa a sua identidade de gênero. Afetivamente falando, a sexualidade envolve a sua orientação sexual e não opção, mais uma vez falando aqui, e a atração que o indivíduo sente por outro indivíduo, seja ele do mesmo sexo ou do sexo diferente. Legal? Vamos para o próximo, já vamos para o maxi desafio aqui, ó. Vamos lá. Desde o período colonial, em expedições pelo Brasil, principalmente pelas regiões do centro-oeste e norte, localizadas bem distantes do litoral, vários viajantes descreveram o bócio endêmico, né? Ou seja, aquele problema relacionado ao inchaço da glândula tireoide. Bócio endêmico. Uma doença presente em determinadas comunidades devido à falta de iodo na alimentação. Beleza. Para suprir essa falta de iodo, há muitos anos ele vem sendo acrescentado ao sal de cozinha, o sal iodado, em proporção estabelecida pela Anvisa. O efeito visível e inconfundível dessa doença é o aumento de volume da base do pescoço devido a um distúrbio da glândula endócrina denominada
Bom, já tinha dado a resposta aqui antes, né? Letra B, tireoide, beleza? Tireoide é a glândula que fica aqui. Legal, exercício 2. Os hormônios são compostos orgânicos produzidos por células isoladas ou por glândulas endócrinas e, quando liberados no sangue, são capazes de estimular ou inibir o funcionamento de um órgão. Sobre esse assunto, assinale as alternativas corretas. Então vamos lá, essa daqui é para a gente fazer a soma, pessoal. Então vamos lá, o que está correto aqui? 1. As paratireoides localizam-se na base do encéfalo, armazenam e liberam hormônios produzidos do... Não. As paratireoides são aquelas glândulas bem pequenininhas que ficam junto das tireoides, né? Legal? Então elas estão associadas à tireoide. Então a 1 não vale. Desconsidera. 2. O hormônio antidiurético ou vasopressina, produzido nas glândulas suprarrenais, atua sobre os rins, promovendo a formação de grande quantidade de urina. Galera, o hormônio antidiurético produzido nas glândulas... Formação de... Então, na verdade, pessoal, não é isso. Na verdade, isso está errado. O hormônio antidiurético, ele é sim produzido nas glândulas suprarrenais. Ele atua sobre os rins, promovendo a formação de urina concentrada. Urina concentrada, não é grande quantidade de urina. Na verdade, grande quantidade de urina é se o hormônio antidiurético ele é inibido, e aí você vai urinar bastante. O antidiurético ele vai inibir a formação da urina, então ele forma a urina concentrada, para você urinar menos, né? Então, também está errado. 4. A tireoide, localizada na região anterior do pescoço, produz hormônios com iodo em sua composição, que atuam sobre a taxa metabólica basal. Aí sim, aí tá certinho, tá? Então considerem a 4 para fazer a soma lá. 8. A ocitocina é produzida na neurohipófise, sendo responsável pela contração da musculatura uterina e estimula a liberação do leite durante a amamentação. Essa aqui é interessante, hein? A ocitocina, ela tem esse papel, mas ela é produzida na neurohipófise ou na adenohipófise. Certo, gente? Então, tá errada justamente por causa da porção da hipófise. A gente tem que lembrar que tem a hipófise anterior e posterior. No caso aqui, é a adenohipófise, beleza? Então, está errada por causa desse detalhinho, tá? Prestem atenção aos detalhes, beleza? 16. A deficiência na produção de tiroxina, o hormônio aqui da tireoide, causa o hipotireoidismo, o que leva a pessoa a ser pouco ativa, a ganhar peso e apresentar a pele fria, um metabolismo bem baixo. Correto também. A gente viu que as corretas são a 4 e a 16. Na somatória de 4 com 16 a gente tem 20, né? Então vocês coloquem lá, total 20 pontos, beleza? 3. O gráfico mostra a concentração de glicemia, glicose no sangue, de um homem durante 8 horas após a ingestão de uma refeição no almoço. Nenhum alimento foi ingerido durante esse tempo. O gráfico indica 2 momentos em que os hormônios pancreáticos atuam no controle da glicemia. Em primeiro lugar, quais são esses hormônios pancreáticos? A insulina, para controlar a glicose, e o glucagon, para estimular a liberação de glicose armazenada no fígado, ou estimular o indivíduo a comer, né, para repor a quantidade de glicose. Legal. Então, se a gente olhar para o gráfico aqui, né, a curva fala que o enunciado fala que essa curva aqui é o teor de glicemia, né? Então, ó, comeu, a glicemia sobe para caramba, depois você tem, nesse momento A aqui, a ação de um hormônio, né? Provavelmente para controlar, a gente está falando da insulina. Aí a taxa de glicose cai, ela se mantém estável, porém, a gente tem que lembrar que o indivíduo ficou 8 horas sem comer, ele ficou um tempão sem comer, né? Vamos ver se é isso mesmo. 8 horas após a ingestão, ou seja, ele não comeu nada depois de 8 horas dessa primeira refeição dele aí. E aí, depois de um certo tempo, né, o teor de glicemia, teor de glicose no sangue, cai bastante. E aí, a gente vai ter a ação do glucagon para estimular a liberação de glicose que ficou armazenada no fígado sob a forma de glicogênio. Legal? Vocês têm que lembrar desses detalhes que eu comentei na aula aí. Então, vamos lá.
A. Qual o hormônio que promove a alteração da glicemia logo após o momento A? Já citamos aqui, né? É a insulina que vai estimular as células a consumir a glicose do sangue, beleza? Então vamos lá. O hormônio que altera a glicemia após o momento A é a insulina, pois retira o excesso de glicose do sangue, facilitando a entrada nas células e o armazenamento no fígado em forma de glicogênio. Legal, completou na resposta. B. Qual hormônio que promove a alteração da glicemia logo após o momento B? Explique a ação desse hormônio. Aí a gente estava falando do. E aí eu havia comentado do glucagon, né? Então vamos lá. O hormônio que altera a glicemia após o momento B é o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebrar as moléculas de glicogênio em glicose, enviando-as ao sangue, o que aumenta a glicemia. E aí a gente vê que realmente, né, nesse momento B, o glucagon entra em ação e aí a glicemia volta a subir aqui para o padrão normal, beleza? Então fechamos aqui, vamos para o 4. Na puberdade ocorrem alterações morfofisiológicas, ou seja, tanto da estrutura do corpo, do formato do corpo, quanto do funcionamento do corpo, né? E também mudanças comportamentais, alterações comportamentais no homem e na mulher. Tais alterações decorrem da ação hormonal que determina o aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Os hormônios responsáveis por tais alterações são, respectivamente, letra A, ACTH e ADH. Não, a gente sabe que não são hormônios sexuais. Progesterona e luteinizante. Não. Progesterona e estrógeno. Aí a gente não está falando de homem, né? Homem é testosterona. Então a C, apesar de certo, não está completa. D, luteinizante e testosterona. Também não. E na E, testosterona e estrógeno. Aí a gente tem um hormônio masculino sexual e um hormônio feminino sexual também. Letra E é a correta, beleza? Você aprendeu, eba. Então, estudamos o sistema endócrino, que realiza a comunicação interna do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Esses hormônios são produzidos pelas glândulas, né? Então vamos lá. As glândulas, elas se dividem em endócrinas, elas produzem os hormônios e os secretam na corrente sanguínea. As exócrinas produzem e liberam secreções por meio de canais específicos e não faz parte do sistema endócrino. E as mistas têm tanto uma função exócrina como endócrina, tá? A puberdade é a transição entre a infância e a adolescência. As alterações que determinam a puberdade são as características sexuais secundárias, masculinas nos homens e femininas nas mulheres. Beleza? E a sexualidade, por fim, integra fatores biológicos, socioculturais e afetivos, né? Sociocultural, então, é aquele pacotão que está tudo envolvido na nossa sociedade aí, seja política, religião, cultura, uma pá de coisa, né? Família. Outros fatores que também integram a sexualidade são a influência na expressão das características sexuais secundárias, né? Ou seja, aquilo que traz o amadurecimento sexual para ambos os sexos, em crenças, valores, padrões de comportamento da sociedade, na identidade de gênero, na atração por outro indivíduo e na orientação sexual. Beleza? Então, encerramos a unidade 2. Próxima aula, como vocês estão vendo aqui, reprodução humana, bem interessante também. Tá bom? Então é isso, se cuidem. Bom resto de semana e é nóis!